Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos iniciar o novo alimento diário, nova série do alimento diário, que tem como o tema geral, nossa missão, edificar o corpo de Cristo, volume 1, ou livro 1, se você quiser. E o título deste volume 1 está na capa dele, que é Deus Escolheu Você. Então, é um título bastante sugestivo, né? Deus escolheu você. E essa série nova, vamos tratar do livro de Efésios. Então, nós temos as 4 semanas desse volume 1, ou livro 1. Semana 1, né? Semana 2, 3 e 4. Hoje nós vamos falar da semana 1. E a semana 1, como não podia de ser, é a introdução, tá? Porque acabamos de ter uma conferência de Mateus, onde nós vimos, então virá o fim, aquela série terminou com Mateus, né? Começou com Mateus e terminou com Mateus. Então, hoje, essa semana, semana 1, que nós vamos falar agora, traz o final do Mateus capítulo 28, né? E encaixa no Efésios capítulo 1, versículo desde 1 em diante, mas destaque para versículos 15 até 22, tá bom? Então, como o irmão Pedro fala, né? Nós estamos a 35 mil pés de altura e vamos saindo de Mateus, entrar no Efésios, permanecendo com a mesma altura, né? De 35 mil pés. Então tá bom, então vamos começar, né? Por segunda-feira, aqui fala assim, né? A comissão de Cristo é a edificação da igreja. Então aqui nós vimos que precisamos falar sobre quando vamos falar da nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Primeiramente, Cristo foi aquele que recebeu a missão, né? A comissão de Deus Pai, para que ele possa gerar e também edificar a igreja. Então, o primeiro ponto é que Cristo recebeu do Pai essa comissão. Isto está em Mateus 16, 16 a 19, né? E segundo ponto, cooperamos com ele na obra da edificação. Não é só Cristo que recebeu a comissão, mas no capítulo 16, versículo 18, o Senhor também disse, também te digo, Pedro, que edificaria a minha igreja, né, sobre esta pedra, que é a rocha, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então Deus deu missão para o Cristo, o Filho, e o Filho deu uma missão para a igreja, que é de cooperarmos com ele na obra da edificação. E para isso precisamos sempre seguir a palavra profética. E a palavra profética nos leva a submeter-nos ao governo celestial. As pessoas para as quais nós pregamos o evangelho, nós tiramos elas do governo humano. O governo humano, na verdade, está debaixo do governo, né, de Satanás, o inimigo de Deus. Tiramos elas dessa esfera e colocamos elas dentro do governo celestial, governo de Deus, né? Então, essa edificação do corpo tem a participação de todos os membros do corpo, tá bom? Então, não é só alguns membros, mas todos os membros. E nós somos os diferentes membros do corpo de Cristo. Nós precisamos aqui, Efésios 4, 11 e 12, diz que nós precisamos ser aperfeiçoados, né, para a obra do ministério. Assim, é para todos. E também, depois desta edificação,
o que aconteceu, né? O pai, né, deu ao filho todo o poder, né, acima de todas as coisas, porque ele morreu, né, na cruz, ressuscitou e também subiu ao céu, vencendo todos os que estavam no caminho e assentou-se à direita do Pai. Então, aquela suprema riqueza da glória, né, aquele supremo grandeza do seu poder, né, com a sua força que aplicou em Cristo, esse mesmo poder, Cristo, Deus deu esse Cristo, né, como o cabeça da igreja. Então todas as coisas estão debaixo de Cristo agora. Para isso, Deus fez Cristo assentar-se acima de todo poder e autoridade, né? O deu à igreja, né? Para que a igreja, né, possa cumprir essa grande missão, essa grande comissão. Essa série de mensagens, temos um logomarca, né, que é um triângulo com um quadrado ali. Aquele quadrado, na verdade, é um cubo, né? É um cubo. Aí simboliza que Cristo, ele é a pedra angular, ele é a principal pedra da construção, né? Então ele é a pedra fundamental, não é verdade? Então as coisas são edificadas sobre ele. Então nós, como a igreja, somos edificados sobre Cristo, essa pedra fundamental. E depois, né, se nós edificarmos a igreja, um dia vai ser concluída essa edificação. E quando é concluída essa edificação, então Cristo, em Zacarias capítulo 4, versículo 7, lá diz que Cristo será essa pedra de remate para concluir essa edificação. Então, esse edifício realmente é um cubo, né? Porque tem a base e tem a pedra de remate em cima, né? Isso é a edificação. E Apocalipse, isso também nós vemos em Apocalipse 19, vamos para lá aqui versículo fala: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Amém? Essa esposa que a igreja edificada já se ataviou, está pronta, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui mostra um cenário da igreja edificada, como será, né? E eu gostaria de ler essa parte do alimento diário, né? No último parágrafo da página 8. Estes são chamados às bodas do Cordeiro. Representam a noiva que se unirá a Cristo. É uma união orgânica definitiva. Por isso, hoje estamos sendo preparados como noiva de Cristo. Por meio da palavra que Deus hoje nos santifica. Olha, muito importante isso. A palavra que nos santifica. Removendo todos os elementos do pecado, da morte, da carne, introduzindo em nós os elementos da natureza divina de Deus. Assim, naquele dia, como igreja, seremos apresentados como a noiva a seu esposo. Uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e sem defeito. Isso é Efésios 5, 27. Cristo e a igreja serão um só bloco, uma pedra. E essa pedra será um cubo. Amanhã é isso aí. Então, Cristo e a igreja serão um só bloco. Essa união orgânica entre Cristo e a igreja, quando a igreja estiver edificada. Esse é o propósito
da edificação da igreja, para ajudar Cristo para acabar com o governo humano. Então aqui a igreja, semana terça-feira, a igreja edificada destituirá governo humano. Esse governo humano, você sabe que vem desde Torres de Babel, desde Babel, né? Vocês lembram que já no capítulo 10 de Gênesis, Gênesis capítulo 10, lá fala de que filho de Cuxi, né? Cuxi gerou a Nimrod. Então esse foi o iniciador de Babel. Ali ele construiu uma torre, porque ele queria declarar a independência a Deus. Ele queria romper os laços com Deus. Ele diz assim: não precisamos de Deus, nós podemos viver por nós mesmos, sem precisar de Deus. Então isso claramente é uma oposição a Deus, é uma coisa que vai contra Deus, né? Isso, na verdade, por detrás, nos bastidores, é controlado por Satanás, que é o príncipe deste mundo, né? Nós, porém, quem somos nós? Nós, porém, somos um povo diferente. Somos a igreja levantada pelo Senhor com governo celestial. Declaramos nosso desejo de ser governado pelo Senhor. Amém? Queremos o governo de Cristo. Aleluia! Por meio da edificação da igreja, o governo humano instituído por Nimrod será derrubado. Aleluia! Vamos ler aqui o Daniel, né, capítulo 2, 34 a 35. Diz assim: feriu a estátua nos pés. Esta pedra, né, que é igreja edificada, que é unida a Cristo nas bodas do Cordeiro, torna-se uma só pedra, né? Que feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha da cera no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. E por isso que no logo marca, no meio você tem um cubo, mas esse cubo foi desenvolvendo, né, quebrou, né, bateu nos pés dessa estátua, metade de barro, metade de ferro, e a estátua representa todos os governos, desde lá do tempo de Nimrod, né, e vendo até nos dias atuais, serão totalmente quebrados, né, destruídos, e não vai sobrar, vai ser levado pelo vento do estio. Não vai sobrar nada, não vai ter nenhum vestígio mais, graças ao Senhor. E a pedra, né, essa pedra que feriu a estátua, se tornou em grande montanha. A montanha, ele tem um formato aproximado de um triângulo. Então, graças ao Senhor, essa pedra que quebrou a estátua, virou uma grande montanha que encheu toda a terra. Mas isso é maravilhoso, né? Então, a pedra é a igreja edificada, unida ao Cristo nas bodas do Cordeiro, torna-se uma pedra. E, versículo 35, a pedra tornou-se em grande montanha que encheu toda a terra. Graças ao Senhor. E isso é semelhante ao capítulo 21 21 de Apocalipse. Vamos lá no capítulo 21 de Apocalipse. Ele, já no capítulo 21, versículo 3, ele fala assim, versículo 2 melhor. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles, eles serão seus povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A melhor tradução seria: e ele, vírgula, Deus, tracinho, com, tracinho, eles, será o seu Deus. Maravilhoso isso, né? Graças ao Senhor. E aí no versículo 10 também, de capítulo 21 de Apocalipse, fala assim: e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha. Tá vendo? Eu mesmo elevada montanha que encheu toda a terra, lá de Daniel, capítulo 2, versículo 35, né? A pedra tornou-se em grande montanha que encheu toda a terra. Aquilo lá é profecia, aqui e Apocalipse 21 é a realidade, que vai acontecer isso mesmo, né? Então 10, né? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E aí, irmãos, aqui nós vemos também que a cidade, versículo 16, a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara de 12.000 estádios. Presta atenção, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então aqui está provado que é um cubo, né? Então essa cidade nova, que é uma expansão da igreja edificada, se torna uma cidade nova, santa, né? De Jerusalém, graças ao Senhor, né? Então, eis aqui, tá provado que essa pedra é quadrangular, é um cubo, né? Nós chegamos então na quarta-feira. Aqui diz: a palavra é a presença invisível do Senhor. Aqui nós temos a grande comissão para a igreja, né? Aqui no Mateus 28, 18 a 20, ali então o Senhor deu uma grande comissão para a igreja, que é bom a gente ver aqui, né? Mateus capítulo 28, 18 a 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Graças ao Senhor. Então, a igreja participa, sim, dessa grande comissão que o Senhor deu para a igreja. E o Senhor Jesus, né, ele não veio para a terra para fazer um grande movimento, não é para levantar uma grande religião, milhões de seguidores, não. O Senhor só se preocupou em morrer como um grão de trigo, a fim de produzir muitos grãos. E hoje nós somos esses muitos grãos. Quando ele partiu, ele não deixou na terra um grupo religioso com milhares de pessoas, mas apenas 120 galileus, né, orando em Jerusalém. Olha, é todo o resultado do seu trabalho. Portanto, sua intenção nunca foi fundar uma religião, mas dispensar a vida divina. A obra de Deus é feita por sua vida e a vida de Deus vem por sua palavra. Graças ao Senhor. Vamos repetir de novo essa frase, né? A obra de Deus é feita por sua vida, que vem por sua palavra. Portanto, irmãos, é importante para nós seguirmos a palavra profética, porque tem vida e nos dá direção, e também uma candeia, não nos deixa nas trevas. Essa candeia vai nos dirigir no meio da escuridade. Amém? Nós estamos no meio das trevas, mas temos a palavra profética como uma candeia. Nossa comissão, portanto, é edificar a igreja
a fim de trazer de volta o reino de Deus para a terra. Temos mais ainda aqui, um parágrafo aqui. Também essas pessoas, né? Uma pessoa, isso se refere quando saímos para pregar o evangelho, porque o Senhor nos deu toda a autoridade, né? Nos céus e na terra, para a gente, e o Senhor também mandou uma ordem para nós, batizar essas pessoas, né? E também de ensinar e guardar. Então aqui, fazer discípulos é colocar as pessoas a quem pregamos o evangelho debaixo do governo celestial. Então, contudo, ao lhes pregar o evangelho do reino, nós as colocamos sob o encabeçamento de Cristo. Todas as pessoas que nós pregamos o evangelho e elas aceitam essa palavra pela fé, imediatamente elas são trazidas para debaixo do encabeçamento de Cristo. Então, além de lhes pregar o evangelho, nós as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que estejam em união orgânica com Deus triuno. Uma pessoa, ao ser batizada na água, dá testemunho para si mesmo, para o mundo e para todos que a cercam, de que está se unindo ao Deus triuno. Maravilhoso, está unindo ao Deus triuno. Mas o versículo 20 também fala assim, não é só batismo, mas também as ensinamos a guardar a palavra. Olha só, ensinamos a guardar a palavra. Por um lado, temos a Bíblia aqui, né? Essa Bíblia, letra preta, impressa no papel branco. Essa Bíblia, ela contém palavras que são logos, né? Palavra logos. Por outro, precisamos, além da palavra logos, nós precisamos da palavra instantânea, aquela palavra para o momento que nós precisamos. Então, precisamos da palavra rema, que sai da boca de Deus. Então, nesse caso, a palavra rema é a palavra profética, que tem nos dado a direção, né? Essa palavra é a presença invisível do Senhor, que estará conosco até a consumação do século, né? Então, que presença que o Senhor terá conosco todos os dias? Essa presença é em formato de palavra profética. Então, quando você entra na palavra profética, você sente a presença do Senhor. Esses dias estamos praticando a imersão na palavra, a imersão, imergindo na palavra. Irmãos, essas palavras ficam vivas, não é? Elas se tornam vida para nós e sentimos a presença do Senhor quando praticamos a imersão. Isso é maravilhoso e parece que o Senhor nos enche de combustível para sairmos pregar o evangelho com toda vitalidade, né? Com todo o vigor, né? Isso é maravilhoso. Também aqui é uma coisa importante, né? Você sabe que em João 19, 34, o Senhor Jesus, né, ali, um soldado feriu ao lado do Senhor, o qual saiu sangue e água, né? A água é vida, né? E sangue é para a nossa redenção. Mas nem todos viram a água. A água só se consegue ver quando você está perto. Então aqui o último parágrafo diz: a água só é vista por quem está perto. E como seguimos o Senhor de perto? Pela palavra. Então o João teve que estar bem perto e ele enxergou que do lado do Senhor saiu água. A água é transparente. Você só pode notar quando está perto. Isso dá um recado para nós, irmãos, e que devemos seguir de perto a palavra profética. Não percamos nenhuma, tá bom, irmãos? Para o nosso bem. Portanto, se você quiser seguir de perto do Senhor, siga a sua palavra.
E aí, quinta-feira, a igreja foi ungida para a grande comissão. Né? Então, a igreja foi ungida para a grande comissão. Vemos no primeiro capítulo de Efésios, né? Vemos que o Senhor Jesus foi ressuscitado por Deus Pai, pela grandeza, pela suprema grandeza de seu poder. O supremo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está com a igreja. Esse poder grandioso, esse poder o elevou até os lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e autoridade. Oh, que Cristo maravilhoso! Ele está por cima de tudo e de todos. Cristo recebeu toda a autoridade no céu e na terra e o entregou à igreja. Que fato glorioso! O Senhor entregou toda essa suprema grandeza do seu poder para a igreja, para que a igreja possa cumprir com essa grande comissão. Graças ao Senhor. Nós não somos aquelas pessoas como galinha sem cabeça, né? Galinha sem cabeça, você corta, né? Alguém corta e na hora de cortar o pescoço, separar o pescoço da cabeça, e sem cabeça o corpo ainda se move, né? Mas vai sem direção, né? E depois finalmente morre. Isso daí são todos que estão nesse governo humano, não é? Isso aí, né? Mas, irmãos, se nós estamos encabeçados em Cristo, no corpo de Cristo, nós temos a direção. Nós sabemos para onde vamos, né? Isso é muito importante. Para cumprir a sua missão, a igreja precisa ser ungida. E a igreja foi ungida, graças ao Senhor. Primeiro, a porta de salvação se abriu para os judeus. Isto nós vemos em Atos, capítulo 2, de 1 a 4. Mas não só isso, essa porta de salvação também foi aberta para os gentios. Está em Atos, capítulo 11, 15 a 19. Portanto, a igreja, quando recebeu essa comissão, recebeu também essa unção que é o Espírito derramado, que é o Espírito Santo derramado, que ungiu todo o corpo, graças ao Senhor. Então, aqui na sexta-feira, o irmão então aproveitou para nos aperfeiçoar nos 3 aspectos do ministério. Nós temos primeiro o ministério da palavra, logo em seguida temos o ministério dos serviços e também temos o ministério da oferta de riquezas materiais. Isso nos leva a ver Lucas 8, vamos ver Lucas 8. Aqui, versículo 1 diz: Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então você imagina, o Senhor ia de aldeia, cidade em cidade. Ele, o seu principal incumbência é a palavra. Onde ele ia, ele era a pessoa, próprio Deus em pessoa, né? Toda a riqueza de Deus estava naquela pessoa, de Senhor Jesus. Então sua palavra saía com virtudes, sua palavra saía com força, sua palavra curava, fazia um monte de coisas. Então essa palavra, mas o Senhor andava de cidade em cidade, aldeia a aldeia. Claro que havia necessidades, né? Havia necessidade de quem possa cooperar com ele nos serviços, né? Ele tem tantos serviços como alimento, quem vai fazer alimento para o Senhor, quem vai preparar um monte de coisas para que o Senhor não se preocupara com essas coisas e dedicasse ao ministério da palavra. Então aqui, graças ao Senhor pelas irmãs, né? Aqui diz versículo 2, e também algumas mulheres
que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, essa mulher, né, não só nós vimos que também não é só Maria Madalena, mas também Maria, mãe de Tiago e de José, mãe de Tiago e de João, né, mãe de Tiago e de João, e a mulher de Zebedeu, né? Então essas mulheres acompanhavam o Senhor desde lá região da Galileia, descendo, pregando o evangelho, e o servia. Essas mulheres os servia, graças ao Senhor, né? Mas não era só isso. Nós temos o terceiro aspecto de ministério, que é ministério de riquezas materiais. Veja aqui em Lucas 8,3, diz assim: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, era alguém importante ser procurador de Herodes, né? E a mulher dessa pessoa, e juntamente com Susana e muitas outras, olha só como é importante, né? As quais lhe prestavam assistência com seus bens. Essa assistência com seus bens é riqueza materiais, né? Então, por isso que elas, Senhor Jesus não somente precisava de mulheres para o servir, né? Os homens também, mas também precisavam de um suporte econômico, financeiro, para o Senhor poder, né, ter uma liberdade para correr as regiões ali, para pregar a palavra. Então, aí, aqui forma o tripé, né? Ministério da Palavra, Ministério de Serviços e o Ministério de Riquezas Materiais. Esse tripé é mais firme do que 4 pés. Eu sempre vou, né, almoçar com os irmãos, o jantar com os irmãos, a gente vai no restaurante e tal, e sempre tem aquelas mesas de 4 pés, né? E geralmente as mesas de 4 pés ficam balançando. Estranho, né? E as mesas de 3 pés é que ficam mais firmes, né? Então, eu concordo com o irmão Pedro que falou isso, né? Realmente é tripé mesmo. Graças ao Senhor. Aí, irmãos, graças ao Senhor que tem sido, pela misericórdia do Senhor, as ferramentas têm sido turbinadas, olha só, ou potencializadas, né? Várias ferramentas como comportagem dinâmica, Avança Jovem, Fábrica de Vencedores, agora tem Fábrica de Vencedores Kids, Mulheres Conectadas, Homens de Oração, Expo Livro, SEAPs. Por outro lado, a terceira perna desse tripé ainda precisa ser turbinada, não é? Que é o Ministério de Riquezas Materiais, né? Vamos ver em Romanos capítulo 12, vamos lá? Romanos 12, de 6 a 8, ele fala assim: Tendo, porém, diferentes dons, amém? Então são dons diferentes, mas um só é o Espírito, né? Segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, a primeira coisa que aparece aqui é profecia. Profecia é um profeta que fala as palavras proféticas, né? E é em primeiro lugar. Então, portanto, o ministério da palavra está em primeiro lugar, seja segundo a proporção da fé. E em segundo vem o ministério que no original já significa serviços, vários serviços. Então diz assim, se serviços, dediquemo-nos ao serviço, né? O que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Então, o que ensina também está relacionado com a palavra. O que exorta, faça-o com dedicação, também do ministério da palavra. O que preside, olha, é outro serviço, com diligência. O que contribui, aqui é Ministério de Riquezas Materiais. O que contribui com liberalidade.
Liberalidade no sentido de generosidade. Devemos abrir mão, né? Bem aberta para dar para o Senhor, para entregar nas mãos do Senhor nossas ofertas, né? Quem exerce misericórdia com alegria. Amém. Depois chegamos no sábado, ofertar com alegria e gratidão. Então nós temos aqui 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem, né, dá com alegria. Então, com relação à oferta especial, né, quando a obra tem uma necessidade, né, e passa para nós a necessidade de ofertarmos como oferta especial. E até nesse ponto nós temos sido bem, né? Graças ao Senhor, tem anos que chegamos a quadruplicar nossas ofertas especiais, né? Mas, irmãos, não podemos negligenciar nossas ofertas normais. Isso vem dos dízimos, né? Então, é importante aquilo que nós recebemos do Senhor, o salário que nós ganhamos, não é? Que é, na verdade, o Senhor que nos dá, 10% o dízimo é dele. Claro, estou falando que dízimo não é exatamente 10%. 10% é para os judeus, né? Para escribas e fariseus. Mas Mateus 5,20 diz que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Então você já entendeu, né? Esse dízimo é apenas uma referência, né? Nós não podemos dar menos do que os judeus, os fariseus e escribas. Graças ao Senhor. Aquilo que o Senhor nos dá, então nós precisamos semear. Primeiro, o Senhor nos dá pão para comida. Então, tendo pão para comer, o resto é para semear, tá bom? Quanto mais semear, mais nós vamos colher. E também aqui na Bíblia nos mostra a origem do dízimo, né? Na Bíblia, capítulo 14 a 20, fala que Ló foi cativado e com todos os seus bens e familiares foram cativados pelos 4 reis que venceu a guerra contra 5 reis. E quando quando Abraão soube disso, ele pegou 318 melhores da sua casa, homens, e foi atrás deles. E só com 318 foram lutar contra 4 reis que havia vencido 5 reis. Então, olha a desvantagem. Mas, graças ao Senhor que o Senhor estava com Abraão e seu exército, e eles desbarataram esses 4 reis, né? Então eles trouxeram Ló de volta e também recuperaram todos os bens que haviam sido cativados. E nesse momento apareceu, né, no caminho Melquisedeque, trouxe pão e vinho para Abraão. E Abraão então ficou bastante satisfeito e ele voluntariamente separou o dízimo para o Melquisedeque, então para profeta de Deus. Então esse é um princípio para nós. Nós precisamos dar, né, o que o Senhor nos der com alegria, né, com alegria, também com liberalidade, com generosidade. Devemos ser generosos por tudo que o Senhor nos fez. O que Ele pede para nós não é nada, é muito pouco. Ó Senhor Jesus. Também tem o caso de Jacó, né? Não preciso nem falar. Jacó, ele instituiu esse dízimo porque ele negociou com Deus. Se o Senhor, né, me levar lá e me trouxer de volta em paz e me dar comida pelo caminho e não passar nenhuma necessidade, aí sim, aí reconheço que tu és o meu Deus e então vou te dar 10%. Isso não é tão bonito quanto
os 10% do Abraão, né? Então, finalmente, esse dízimo foi instituído em Levíticos capítulo 27, 30 a 32. É por causa disso, né? E finalmente nós chegamos no domingo, e aqui um versículo do domingo é 2 Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Muitos acham que quando ele oferta, ele está perdendo algo. Por isso que ele considera muito, pensa muito antes de ofertar. Mas, irmãos, na verdade, ofertar é graça. Quanto mais você oferta, mais graça você recebe. E o Senhor é muito rico para multiplicar seus bens. Não fique, tem que ser generoso mesmo para com o Senhor nas ofertas. Não fique pensando, não fique considerando, será que eu vou perder? Ah, não vai dar, é muita coisa. Dê para o Senhor, né? Se o Senhor tocar no seu coração um valor, dê, né? Não segure, Senhor Jesus. Então, essa questão de dízimo também precisa ser turbinado, também é uma ferramenta importante e que precisa ser turbinado. E a nossa justiça, né, já falei, deve exceder em muito a dos fariseus e dos escribas. Aí nós temos exemplos da igreja em Macedônia, as igrejas de Macedônia, 2 Coríntios 8, 1 a 5. No versículo 5 ele fala assim, Paulo diz, eles primeiramente se deram ao Senhor. Primeira coisa é se dar para o Senhor. A nossa pessoa tem que ir antes da nossa oferta, não é? Então, nós damos oferta para o Senhor, mas a nossa pessoa vai junto. Mas do lado de Deus, ele vê a pessoa primeiro, porque ele sabe o coração dessa pessoa. Então, mas é muito importante que a gente tenha um coração puro na hora de ofertar para o Senhor. Então, e depois eles também entregaram-se primeiro ao Senhor, depois aos apóstolos, a nós, Paulo fala. A nós quem? Os apóstolos, né? Então, apóstolos cuidam das igrejas, apóstolos estão envolvidos com a obra da expansão do evangelho, do reino. Então, eles sabem a necessidade, eles mesmos precisam de suprimentos. Então, as igrejas de Macedônia, eles, graças ao Senhor, tiveram essa sensibilidade de se associar à obra que o apóstolo faz. Né? Porque se você associa a obra que o apóstolo faz, você também participa, né? Você tem sua parte, graças ao Senhor. O retorno é seu também. Ó Senhor Jesus, então é muito importante o Senhor nos dar pão e semente. Então, primeiro, Ele nos dá sementeira para semear e pão para nosso alimento. Não podemos inverter, né, as coisas, né? Primeiro semente, e semente é para semear, e o pão para alimento. Graças ao Senhor, terminamos então o tutorial desta semana. Amém.